Impor limites aos filhos nem sempre é uma tarefa fácil para os pais, né? A criança, quando chega em uma loja, por exemplo, faz birra, até que você compre o brinquedo que ela quer. A hora de dormir é ela quem determina. Para escovar os dentes é aquele chororô. Muitas vezes, quando nós falamos não aos nossos filhos, dá a impressão de que estamos tirando alguma coisa ou deixando de satisfazer alguma vontade deles. É difícil para os pais falar não. Mas o não funciona como um limite para as crianças e fazem com que cresçam e encarem melhor o futuro. Para nos falar mais sobre a compreensão do não, a importância do limite da educação, o nosso Opinião Livre de hoje conversa com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Faria. Daniela, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui no Opinião Livre. Eu que agradeço, Silvia, e esse é um tema super importante. A gente escolheu o não, né? A partir de qual idade a criança começa a compreender o não? Então, essa pergunta eu recebo bastante dos pais, porque existe a dúvida de, ele já entende? E se ele não entende, o que eu faço? A compreensão do não é um grande processo. Não dá pra gente não dizer não nenhum. E é que por volta dos 4 anos você acha que agora entende e aí a gente começa a dizer não. Muita coisa já se perdeu nesse caminho. Desde bebezinho, Daniela, já dá Acho que pra não, compreender? desde o bebezinho nem tem porque ouvir não, Judieira. Não acontece muita coisa. Mas a hora que a criança começa essa grande interação com os pares, com os pais, com os irmãos, e que as coisas começam a acontecer, é muito bonitinho porque normalmente a gente fala com o bebê sorrindo. É verdade. E com, mas é muito... E a gente vai na voz muito mais aguda. Então imagina que de repente esse pequenininho, por volta do seu 1º ano de vida, foi lá e deu um tapa no irmão, por exemplo. E a hora que a voz, o olhar, o tom de voz, o corpo, o rosto, ele fala não pode bater, porque isso machuca, por exemplo, a hora que isso acontece, ele recebeu uma primeira informação diferente da que ele está acostumado. Então, todas essas experiências, tanto as positivas quanto as que merecem correção, elas vão sendo um grande arquivo de informação. Então, a criança ela começa a perceber que toda vez que eu faço isso, eu tenho algo que me deixa em estado mais de alerta, me deixa mais... Nossa, minha mãe falou bravo, meu pai falou mais alto. Então, todo esse percurso, ele é a grande construção do não. Porque a hora que a criança ela não escuta esse não pode, não encosta aí, desde pequena, o que acaba acontecendo é que ela fica muito perdida. Então, quando os nãos começam a serem mais necessários, porque ela entrou na escolinha, porque ela não pode bater em amigo nenhum, ela já não percorreu esse caminho. O que você está colocando aqui é importante. É aquele não que realmente vale a pena, né? Porque se tudo não, a criança nem presta atenção. Sim. Eu vejo criança que não dá a menor bola no não, porque aquilo já está acostumado, entendeu? Então, tem que ser, ou então fala não para tudo, Sim. ou enche a paciência da criança. Qual é a atitude, a forma que o pai tem que se colocar para o não dele ser prestado atenção? Então, primeiro eu falo pra gente não virar rádio de cozinha, né? Que tá ligado. Falando muito na orelha? Não, e tá ligado o tempo inteiro, ninguém escuta, mas não para de falar. Porque o que é importante? A hora que você fala um não, como a hora que você fala um sim, principalmente hoje em dia, porque quando a gente era criança, o que a gente ouvia era não porque não, e acabou. Não tinha explicação. Não tinha explicação, não tinha lógica. E a gente respeitava, era de acordo com o humor do adulto, muitas vezes. Então, hoje, a gente vê as crianças sendo o centro das famílias. É verdade. O que é algo para a gente cuidar também. Mas nesse não e esse sim, eles precisam ser resultado de uma reflexão. Porque o tempo inteiro a gente está construindo valores, princípios, autonomia e a condição, sim, de viver uma frustração. Quando que a gente tem que falar não? Eu acho que violência física, e a gente não pode falar não usando da violência física, porque usando da violência física a gente gera um grande paradoxo, afinal de contas, não é para você bater, mas eu bato em você para dizer para você não bater. Então, a violência física nunca, e a gente conversou sobre isso muito a última vez. Que é o quanto a violência física, ela... Não, violência física é uma coisa, a palmada é outra. Não, mas a palmada também. Eu também me arrependo de ter dado umas palmadas na minha filha, mas foi uma geração que foi criada com não, com palmada, mas que respeita pais e professores.
Sim. Hoje em dia o que eu noto é uma geração que você mesmo falou que é o centro das atenções. Sim. Hoje em dia as famílias se movimentam, se programam de acordo com a vontade da criança. O que será que meu filho quer? Aí eu vou me programar para um Natal, para um Réveillon, para umas férias. Eu vou me programar para o final de semana, ver o que meu filho quer primeiro. Sim. Porque tem aquela coisa da em que restaurante ele quer ir. Em que restaurante ele quer ir. O que, é que, verdade, o que eu tenho que fazer para você estar feliz o tempo todo? Então, porque a gente está num perigo, que é um perigo grande. Que é uma geração de crianças hipersatisfeitas, com pais buscando essa hipersatisfação. Então, não tem ele estar sofrendo porque ele quer agora. Ele quer agora alguma coisa, mas talvez agora não seja a hora, talvez isso não seja o momento, talvez esse momento não seja o adequado para viver aquela situação. Então, é chegada a hora da gente bancar isso. E bancar da forma respeitosa. Eu acho que o bater, ele traz milhões de outras questões, que a criança ela vai lidar com a situação da mesma maneira, então a hora que ela entra na escola, ela começa a bater para resolver, ela não desenvolve diálogo, ela vai ter medo do adulto e medo do mais forte. Então, tem um monte de consequências a longo prazo que o bater não vale a pena. Mas isso não significa que a gente, então, solta todo mundo para fazer o que quer. Então, a nossa palavra, ela tem muita força. Tem que fazer ter, né? E por isso que é importante que a gente cumpra a palavra e é importante que a gente exista para os filhos, porque muitas vezes os adultos desapareceram. Então é importante que esteja bom para o adulto. Como assim? Explica melhor. Desapareceu como? A gente está tão em função, porque todo mundo hoje trabalha tanto, todo mundo hoje está tão ocupado, que você chega em casa e você já chega devendo um monte de coisa. Então, na hora que a gente consegue perceber que essa relação com nossos filhos, ela só vai acontecer se for uma relação de dois. E para isso, eu preciso existir. Eu preciso saber que eu quero ir passear, mas isso também é um passeio para mim. Que às vezes essa criança não vai junto, que às vezes essa criança vai esperar, que às vezes chegou a hora de ver o programa da TV do adulto e a criança vai ou dormir ou brincar de outra coisa. Mas que esse adulto, ele precisa perceber que se ele for entrar nessa relação em dívida, ou seja, eu estou há tanto tempo trabalhando, eu estou longe de casa, eu devia estar aqui, então agora eu faço tudo o que você quiser. A gente está gerando crianças e a gente está transformando essa geração numa geração desejante. E numa geração absolutamente, quer dizer, não vou generalizar aqui, né? Mas como a gente está falando sobre o assunto do não, é uma geração que não conhece muitos nãos. Porque a gente tenta, de alguma forma, compensar, muitos pais tentam compensar essa culpa. Sim. Essa geração que está crescendo sem não, e muitas vezes um não sem limite, que geração é essa que você enxerga hoje? Eu enxergo que os pais estão tentando, o que é maravilhoso. Por isso que um assunto desse é tão relevante, por isso que as pessoas se interessam, por isso que as pessoas perguntam, porque todo mundo quer acertar. Mas é uma geração que a hora que a gente tenta manter essa criança em plena satisfação, a gente tira dessa criança a oportunidade dela aprender a frustração, que traz um monte de benefícios. Que benefício que traz a frustração? Como a resistência, perseverança, capacidade de resiliência, de você se acomodar às situações, a capacidade de você saber esperar. E é algo que é muito bonito, que eu ouvi de um palestrante uma vez, que diz o seguinte: a hora que a criança ela escuta o não para um desejo, a gente acabou de criar a noção do tempo para essa criança. Então vamos imaginar que a gente está aqui e eu falo para você, Silvia, agora eu quero um chocolate. Aí você me dá um chocolate. Acabou, esse desejo está resolvido. Foi satisfeitíssimo. Agora eu quero uma coca. Aí você me dá. Agora eu quero um copo d'água. Agora eu quero que a gente escute uma música. E todos esses desejos, eles vão sendo satisfeitos, como se essa fila de desejos fosse andando, mas sempre tem o próximo da lista. Somos seres desejantes. Essa é a nossa vida. A gente passeia num shopping, a gente passeia com uma criança numa loja, ela virou a esquina, ela quer aquilo, ela virou a outra, mas é isso aqui muito que eu quero. E todo esse processo, ele é um grande desafio para nós, porque a hora que a gente diz não, vou dar um exemplo, na minha casa, por exemplo, a gente combinou que o dia da porcaria é sexta, sábado e domingo, que vai comer chocolate, vai comer bolacha, vai comer um monte de coisa. A minha filha mais nova, ela me pergunta todos os dias se é o dia da porcaria. Desde a segunda-feira. Ela comeu ontem, mas ela me pergunta, hoje é dia? Eu falo não. A hora que eu falo não, ela vira para mim e me diz, mas quantos dias faltam para chegar o dia da porcaria de novo? Eu falo, vamos olhar? Ó, falta terça, quarta e quinta. Sexta de tarde já chegou.
Ah, então tá, não falta muito, tá ótimo. Com isso, eu acabei de criar essa extensão de tempo. E o que virou, o que seria um desejo, que se ela comesse aquele chocolate, ele estaria satisfeito e viria o próximo da lista, eu consegui estender esse processo. Nisso, a gente insere dedicação, paciência, a noção de que eu não vou poder ter tudo na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Existem combinados que a gente segue. Mas, por exemplo, isso aí, só para não perder o ponto, já que você tocou nisso. Muitas vezes os pais, eles falam, não, eu não vou te dar isso. Por quê? Porque você precisa aprender que não é assim na vida, que não sei o quê, que você tem que começar a dar valor. Então, tem todo um discurso junto com aquele não. Sim. Quer dizer, a ideia, então, é apenas falar o não e deixar a própria criança perceber isso, ou não? Porque não é nem uma questão de perceber, ela vai viver. Porque a hora que chegar... Então, você está pensando que a criança quer um iPhone. Ah, imagina, com 10 anos você vai ter iPhone. Mas esse é o sermão, né? É o rádio sermão de cozinha, que fica lá, explicando. Não, a experiência ela ensina muito mais. Porque a hora que chega a sexta-feira e ela escolhe lá o pirulito que ela quer, ela deu conta de fazer isso. E com isso a gente transforma o desejo numa vontade. Daniela, e quando a mãe fala não e o pai fala sim? O pai fala sim, a mãe fala não, não existe. Ah, o que acontece... você falou não, aí eu vou lá na mamãe, mamãe deixa. Ah, mamãe deixou. E as crianças começam a jogar com isso. Então, quando o não tem que ser realmente um não. Então, o que acontece com isso é que as crianças são muito mais inteligentes do que nós e elas procuram a resposta que elas querem. Elas vão procurar o adulto que tem a resposta que ela quer. E eles são demais nisso, né? Porque eles conseguem realmente falar, bom, isso eu peço para minha mãe, isso eu peço para o meu pai. Então, é preciso haver uma sintonia. E quando não há? A gente entra em sintonia, porque vai ficando muito difícil. Porque isso afeta a criança. Os pais, não quero saber dos pais nesse sentido. O que afeta a criança é que a criança ela tem um não, o pai fala um não, aí ela vai na mãe e a mãe fala sim. O que pode isso acarretar, perdão, para a criança? O que acaba ocasionando é que a criança, a fragilidade da voz desse adulto, ela vai acontecendo. Mas emocionalmente para ela? Emocionalmente é alguém que está sempre tentando dar um jeito. Ali eu consigo, deixa eu ver. Então o não, ele não é um não. Porque vai que ali eu consigo reverter essa história. Então são crianças hiperpersistentes, mas hiperpersistentes no que querem e muito mais difíceis de compreender quando o não é realmente não. Então esse combinado entre os pais ele é muito importante, porque ele possibilita exatamente que haja uma sintonia. E quando um já disse não, por mais que você não concorde, não é na frente da criança e não é despotencializando esse adulto que já disse o não. Conversa depois, achei que foi demais, achei que ele podia ter feito. Né? Isso é o certo. Isso é o melhor, porque a criança ela continua preservada enquanto criança. Vai crescendo um poder, percebe? Se eu sei que eu jogo com os meus pais, que eu faço uma coisa, minha mãe diz o sim, meu pai diz o não, e aí eu consigo minha mãe faz com que eu desmonte meu pai. Sem consciência disso tudo, que a criança não tem, eu vou fazer isso para isso, não tem essa consciência. Mas, ao mesmo tempo, ela percebe que ela tem um poder e ela vai usar desse poder. Então, eu já tive crianças, por exemplo, super interessante. A mãe já estava super bem posicionada, os avós não. Então, a hora que a mãe sai de cena, ela muda todo o combinado com os avós. Porque, para os avós, isso ainda não era uma coisa fortalecida e a criança percebe. Isso não quer dizer que vai mudar para o ruim ou para o bom a personalidade dela na formação. Ela vai apenas... porque às vezes eu acho que isso pode ser prejudicial, né, no crescimento de uma criança, não. Apenas ela vai ter mais força. E eu acho que essa força, ela pode ser muito prejudicial porque a criança experimenta o eu cuidar de um assunto que eu ainda não dou conta de cuidar. Ah, importante. Isso é importante. Então, às vezes eu falo, uau, que poder, que ótimo. Pega uma criança realmente com esse poder e ela fica muito aflita. Teve uma experiência de um canal de TV que fazia alguns experimentos e colocaram 10 crianças dentro de uma casa sem nenhum adulto. Para ver, bom, já que a gente quer tanta coisa e esse poder ele é hoje tão forte, o que essas 10 crianças fazem? Então você vai contar. Depois do intervalo, a gente vai fazer um rápido intervalo e nós vamos saber o que acontece com 10 crianças juntas sem um adulto por perto. Um instante só.
A TV Unip traz para você informações, conhecimento, bem-estar e qualidade de vida. E para manter corpo e mente saudáveis, o Edição Saúde traz dicas e recomendações de especialistas na área da saúde. Edição Saúde, diariamente aqui na TV Unip. Estamos de volta no nosso Opinião Livre, conversando com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Faria. E no bloco anterior, ela estava dando um exemplo aqui de 10 crianças que ficam sozinhas, sem um adulto por perto. O que acontece? Uma grande bagunça, né? Então, essas meninas, elas fizeram escorregador com colchão, pintaram as farra, paredes. você tá falando? Não, mas é uma farra que começa nesse O Mundo é Nosso. E é muito interessante de ver, porque o tempo vai passando e vai dando um desespero. Nas crianças? Nas crianças. Então elas começam a organizar tudo. A que não queria organizar é meio que chamada pelo grupo, olha, agora a gente vai precisar organizar. Porque a ordem, ela é necessária. No começo é tudo bagunça, no começo, tudo livre, tô livre. No começo tem essa grande, uau, era tudo isso que a gente queria. Então, vira um caos. E aí depois estão todas lavando louça, a casa fica um caos mesmo. Mas depois, essa ordem, ela precisa vir de algum lugar. Quer dizer que essa ordem se aprende na marra, independente da idade, é isso? Não, eu não diria na marra, o que eu diria é assim, essa ordem, ela é necessária. Se a gente pensa que uma criança que está super poderosa, está ótima, que está dizendo o que quer, do jeito que quer e está sendo atendida, ela está ótima. Não, ela não está, ela é uma criança ainda. Então, essa história, ela conta que, e a hora que essas meninas saem de casa, a alegria é reencontrar o adulto. É viver numa ordem dentro de casa, é viver numa rotina, é ter hora para dormir, é ter hora para almoçar. A criança gosta de ter limites? Esse não que a gente está falando, que é o tema do nosso programa, ela gosta de ter esse não? Ela testa o adulto até chegar num não? Esse não, ele na verdade, ele é uma demonstração de você está sendo olhado. Então, a criança que não tem esse não, ela está à deriva. Ela sente falta, né? Você está como falando desse grupo, não tinha ninguém para falar não, de repente alguém precisa dizer, e lá dentro surge essa ordem, porque ela é uma ordem necessária. Então, é como uma margem do rio. Para o rio poder seguir, se a gente não tem essa margem, a gente vira uma água esparramada. Imagina o crescimento como esse fluxo, como esse processo. A hora que você diz não, que a criança dá conta de seguir um combinado, de dar conta de seguir uma regra, que as coisas começam a acontecer, ela está com esse contorno físico acontecendo, ela está com esse contorno emocional sendo cuidado. E ela é mais feliz, porque é uma demonstração de amor. Por isso que a gente não tem que ter medo de dizer não, com todo o respeito, com toda a presença dos pais, porque, na verdade, a gente está dando muito mais do que tirando. A criança, ela recebe uma orientação, ela recebe um apoio para crescer, muito mais do que ela ganharia se tivesse um desejo realizado a todo momento. Quando essa criança tem um limite, até que idade mais ou menos a gente coloca esse limite? E, por exemplo, essa geração agora de adolescentes que tem, né, praticamente tudo na mão, até por conta, Daniela, até assim um ponto, fica meio, parece que é um padrão, né? Então todo mundo tem um telefone diferente, todo mundo tem a mesma calça, todo mundo... Quando você não tem aquilo, até para o pai se posicionar no não, você não tem idade para ter um telefone desse, e de repente como é que fica essa criança com esse não e tendo que conviver em sociedade onde todo mundo tem o sim? Então, mas você sabe que eu tenho visto que não é todo mundo que tem o sim. E eu acho que esse não, ele é um não construído e é um não conversado, principalmente com os mais velhos. Então, a grande questão prejudicial mesmo é que a hora que eu vivo nesse mundo de satisfação, eu entendo que eu vou fazer só o que eu gosto. Vou fazer só o que eu gosto. Então, na hora de estudar, na hora de fazer trabalho, na hora de fazer lição de casa, na hora de fazer tudo isso, essa criança vai falar, mas não é o que eu quero fazer, eu quero mais é jogar bola, eu quero ficar nos ais todos da vida, na internet, eu quero ficar nesse lugar. Então, o nosso caminho para o não, ele começa desde muito cedo, porque junto com ele vem todo esse círculo de coisas que eu preciso fazer, para que a criança aprenda que tudo tem consequência, ela vai viver a consequência de todas as atitudes que ela tiver, e não são os pais, porque nessa proteção toda... Os pais de hoje em dia não estão deixando os filhos terem consequências nenhuma. Então, tanto que os filhos não vão mais embora de casa. Esse é o desafio.
O desafio é a gente aplicar a consequência. Ao invés de castigar e punir, é a gente gerar uma reflexão. Então, um menino, eu lembro muito bonitinho, ele falava para mim, mas esse negócio de consequência é igual castigo. Eu falei, é mesmo? Então me explica por quê. Ele falou, porque ó, se eu não fizer a lição, eu não vou descer para jogar bola, se eu não fizer a lição, eu não vou jogar o videogame. Eu falei, mas e se você fizer? Aí ele falou, se eu fizer, eu vou ter tudo isso. Hoje é uma geração, estou falando de adolescente, porque depois já começa a engrenar. Sim. Tem uma geração aí de 15 até uns 21, 22 anos, a sensação que eu tenho é que eles não têm essa gana de desafio. Talvez por quê? Porque já é uma geração que foi criada diferente, realmente? Acho que onde o não é tão pesado quanto foi as gerações passadas? Eu recebi uma pergunta outro dia que eu adorei. Assim, Dani, a gente cuidando da autoestima, a gente cuidando da educação, dos nãos. Será que a gente está criando esse filho para viver neste mundo? Porque uma criança que não viveu essa frustração, que não aprendeu a lidar com o momento ruim que é aquilo, mas que gera muito aprendizado, criança que não aprendeu isso, ela chega nesse mundo, ela é chacoalhada. E muitos sofrem, porque agora eu vou ter que abrir mão de um monte de coisa, mas não, na verdade não tem. Faltaram tantas outras. Então o desafio que eu acho que nós temos, todos nós, a hora que a gente ensina a frustração, e a gente permite que a criança se frustre, porque não é questão só do teu não, a questão é, um amigo não quer brincar com ele, o outro não quer vir na casa, não foi convidado para uma festa. A gente tem inúmeros exemplos, um irmão que não quer brincar com o outro. Então, a hora que a gente permite, a gente suporta esse momento, que é um momento de desconforto, como um grande funil, que ele vai apertando, uma hora está muito desconfortável. Essa criança, ela cresce e ela vai para um outro estágio. Quando isso não acontece, a hora que você chega num mundo real, que existem as frustrações e os momentos de desconforto, como entrar no vestibular, como entrar num emprego, como uma entrevista, como você ter uma situação de saúde, são vários momentos difíceis que a gente passa, esse ser, ele está completamente despreparado para isso. Então, tudo fica muito mais difícil e o que acaba acontecendo é que a gente vê um atraso nessa maturidade, nessa independência, nessa condição de ter a competência para dar conta de si mesmo. Que hoje em dia os filhos não querem mais ir embora, não é? Eu acho que hoje eles não querem mais, os filhos não querem mais ir embora, mas acho que tem uma questão que eu tenho sempre a esperança de alguém vai resolver. Alguém resolve para mim. Porque se eu cresci dessa maneira, alguém me tira da tristeza, alguém me tira do desconforto, alguém me tira do não. Sempre alguém dá um jeito de ficar bom para mim. Eu continuo acreditando que isso vai acontecer. Mas isso é uma coisa meio natural, voltando àquilo que a gente estava falando do pai culpado, né? Pai e mãe culpado, que eles tiram e não quer que o filho sofra, ele quer dar tudo para o filho, ele quer que o filho tenha tudo. E aí? Então eu recebo algumas perguntas de eu não quero que ele sofra. Como é que eu tiro a fralda sem ele sofrer? Como é que eu entro na escola sem ele sofrer? Como é que eu tiro a mamadeira sem ele sofrer? O ponto é, esse desconforto que o adulto chama de sofrimento, ele é um desconforto. Quem dá nomes e sobrenomes para sofrimento e entra nesse drama todo é o adulto. A criança está passando por um desconforto natural da fase. Tirar a rodinha da bicicleta, às vezes é um sofrimento, ele vai sofrer. O pai sofre mais que o filho. Entende? E na verdade, quando aquilo é ultrapassado e vivido e a criança deu conta daquilo, ela está naquele espaço de novo. Então significa toda que é a potência. Melhor, no caso, os pais que estão assistindo a gente, é melhor deixar mais frustrações do que alegrias para o ser humano crescer melhor? Ele tem que ter mais frustrações? Não, eu não diria ele tem que ser mais contrariado? Não, a vida não tem que ser uma meleca, mas as frustrações, elas vão aparecer naturalmente. Então, eu queria já saber nadar, mas eu ainda tenho que botar boia. Então, eu vou ficar na piscina e vou ficar sem boia. Isso é de criança para criança, determinação, independente da educação do pai? Já nasce no DNA? Tem umas mais fortes nisso, que se colocam com muito mais. É muito da personalidade? Porque às vezes o pai quer dar tudo e quer dizer, não, deixa que eu faço sozinho. Às vezes depende da personalidade. Tem filhos que vão mais cedo embora e buscar a vida, o destino, e tem filho que não sai de casa e é mais acuado. Sim. E são todos criados da mesma forma? Não concordo. Não? Não. Você tem mais de um filho. O primeiro filho inaugura tudo isso na gente.
a gente, sinceramente, mãe dos primeiros filhos, a gente pena um bocado com coisas muito básicas. A hora que nasce o segundo, você tem uma segurança enorme e um monte de outras coisas. E o sutil da relação do primeiro com o segundo, essa vira uma grande nova conversa que aí ali você não conhece. Então, o nosso desafio é, a gente não sabe um monte de coisa. Então, eu dei a mesma educação. Não, são pessoas diferentes e no encontro de dois, o que acontece nesse encontro, ele é completamente diferente, exatamente porque somos diferentes. Então, ninguém educou da mesma maneira. Você pode dizer, a gente bota as mesmas regras, ninguém pode bater, não é que um pode bater, o outro não pode. As regras são as mesmas, mas a educação depende mas da a pessoa. essência aí desse encontro vai depender da pessoa. Então, vai ter a criança que ela foi super protegida e uma hora ela fala, chega, agora eu vou fazer sozinha. Vai ter a criança que ela viveu mais solta e ela vai dizer, então eu vou mesmo, mas na verdade eu estava precisando de acolhimento. Então, todo esse caminho, ele é um caminho que pede que a gente esteja muito atento, mas principalmente com uma postura de aprendiz. Porque a hora que você eu acho se que pai é sempre coloca aprendiz. como aprendiz, você está aberto para viver aquele momento e ver o que aquele momento te conta do próximo passo. Então, às vezes, dizer não para uma criança vai ser fundamental, às vezes é hora de acolher esse momento e falar, a gente vai conseguir junto, eu estou aqui. É um não, mas é um não mais acolhido. Então, eu não acho que a gente precisa de um monte de frustração para ser feliz. Eu acho que a vida, ela traz esses momentos. O desafio como pais é a gente não tirar as crianças desses momentos. Porque esses momentos existem. Deixar passar. Sabe, ele não fez a lição de casa. Tá junto, né? Aquilo que você fala. Você tá frustrado, mas eu tô junto com você. Sabe, ele não fez a lição de casa. Aí a gente corre às 6 horas da manhã para fazer, para o cara não levar sem fazer. Deixa. Porque ele levar sem fazer é um grande aprendizado, porque ele vai ter que lidar com isso lá. Ou... a gente tem todo esse caminho juntos, exatamente, porque é nessa vida viva e não tem nada pronto que a gente vai descobrir o próximo passo. Com certeza. Então, os nãos, eles são fundamentais mesmo, sempre, porque eles dão um contorno, eles dão a margem para o rio. Muito obrigada, viu? Obrigada pela sua a presença você. aqui mais uma vez. Eu só quero sim agora. Tá bom, combinado. Nossa opinião livre de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Até o próximo programa. Tchau.